Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito interessante que infelizmente nós observando a sociedade como um todo, principalmente a maioria, posso dizer que quase 100% das pessoas que vivem na zona da pobreza, elas têm sérios problemas com esse tema que é o bloqueio mental. E muitas das vezes as pessoas nem percebem que elas são bloqueadas, porque é algo que está lá no seu subconsciente. E isso muitas das vezes, principalmente, vem desde a infância. Vem incrutindo, incrutindo, vem colocando, vem transformando e colocando informações na mente dessa pessoa que chega ao ponto que ela está totalmente bloqueada. Qualquer informação diferente daquela que está dentro daquele programa mental dela, ela já cria uma repulsa, já cria um mecanismo de defesa. É como se fosse, vamos supor, você tem um antivírus no seu computador, no seu notebook ou no celular. Qualquer informação que para aquele programa é contrário, o antivírus vai formular o seu bloqueio ou seu mecanismo de defesa. Assim são a mente das pessoas. E nós precisamos, quando nós começamos a expandir a nossa consciência, nós começamos a entender. Eu ainda particularmente tenho vários bloqueios mentais, já descobri alguns, já fui liberto de algum, mas ainda preciso desbloquear muito mais ainda para que eu possa evoluir como um ser humano e como um ser espiritual daquilo que Deus quer que eu seja. Então, portanto, esse tema do bloqueio mental é um tema muito interessante. Eu vou partir de um princípio bíblico com dois temas bíblicos que para uma libertação completa do ser humano, para que ele se desbloqueie, tá? Desbloquear 100% demora. Há possibilidade sim, mas você conseguindo desbloquear aquelas principais coisas que travam o seu crescimento já é uma grande importância. Eu vou usar um texto bíblico que para mim é um texto muito interessante e você há de concordar comigo. O primeiro eu posso encontrar, deixa eu ver aqui no computador, Jeremias capítulo 29 e verso 11, que diz o seguinte: porque sou eu que te conheço os planos para vocês. Sou eu quem? Deus conhece os melhores planos para nós, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele que deu essa identidade para nós, identidade de vencedora. Por isso Ele sabe qual é o melhor plano para nós. Porém, ao longo da história, ao longo da nossa vivência, nós somos bloqueados. O que Ele diz a respeito dos planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano para a própria vida do ser humano? Os planos de Deus é que o homem cresça, que o homem prospere, que o homem tenha uma vida abundante. Por que ele não está tendo? Porque ele está bloqueado. Planos de dar-lhe esperança em um futuro melhor. Esses são os planos de Deus. E isso está na Bíblia. Né? Quem crê na Bíblia, amém. Quem não crê, amém. A mesma coisa. Que você possa passar a crer. É um texto sagrado, é um texto milenar, é um texto de grande valia. E outro texto interessante, muito interessante que eu achei, é Salmo 139, verso 13 ao verso 18. Vamos ler compassadamente, deixa eu colocar em letras grandes aqui no computador que fica muito mais fácil. Salmo 139 diz o seguinte: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus me criou, me teceu, me formou no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias.
determinando-os para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma dos seus pensamentos em relação a mim! Se eu os contasse, seriam mais do que o grão de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Se Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, logo Ele está em mim. E eu creio nesse princípio. Porque quando nós lemos este salmo, quando nós entendemos esse salmo, ou quando você passar a ler esse salmo, é uma estratégia no nosso dia a dia que vai encontrar para a nossa saúde mental. Porque infelizmente muitas pessoas estão com a saúde mental arruinada. E aí cria um desafio tremendo para nós. Pois os bloqueios que estão incutidos em nossas mentes, ou na sua mente, ou nas nossas mentes, vão sempre querer nos paralisar. Esses bloqueios são terríveis. Quando você lê um princípio bíblico que te eleva você para um crescimento além dos normais dos seres humanos, esse bloqueio, essas informações que tem no teu subconsciente vai tentar te paralisar para que você não creia. Porque você sabe, ou se não souber, fique sabendo, você tem um poder tremendo, é que às vezes não sabe usar, pois os bloqueios sempre vão tentar paralisar. Uma verdade é libertadora. Nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, aqui nós precisamos lembrar que, o quê? Ou seja, fomos feitos igualzinho a Deus. Com o incrível cuidado que Deus teve ao criar o ser humano. Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou o homem para dominar. Preste bem atenção, colocou o homem para dominar. E por que a maioria das vezes o ser humano é dominado? Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E mais, dentro de nós está o próprio Deus, através do seu espírito, unindo com o nosso espírito. Se eu creio que Deus está dentro de mim, o próprio Deus dentro de mim, me dando fôlego de vida, me dando vontade de viver, existe alguma barreira que eu não possa transpor? Se existir, é porque eu estou bloqueado. Nós não somos acidente da natureza, não. Ele não errou quando quis fazer o ser humano. Ele fez o ser humano perfeito. Ele disse, façamos. Ele já tinha o projeto do ser humano. Não foi um acidente, não foi o Big Bang da vida, não. Não foi uma evolução da matéria, não. Deus criou o ser humano com todas as características que tem no próprio Deus. Mas infelizmente, o ser humano vai sendo bloqueado desde que ele nasce, ele vai sendo bloqueado. Nós somos igual. Na essência, nós somos todos iguais. O que nos difere é quando nós expandimos a nossa consciência. Foi Deus quem criou tudo, e tudo que Deus cria é maravilhoso. Não se subestime. Você tem um valor tremendo. É para você se expandir. É para você expandir a tua consciência e entender e compreender de uma vez por toda de que todo o poder de Deus está dentro de você.
basta você aprender a usar. Mais uma vez eu volto a dizer, é preciso entender e compreender que todo o poder de Deus está dentro de você. Basta você aprender a usar este poder. Mas como usar este poder? Como que eu vou usar esse poder de Deus que está dentro de mim? Se libertando dos bloqueios. E como se libertar desses bloqueios? Aí uma pergunta vai surgindo, outra pergunta. Como se libertar dos bloqueios? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa o quê? Conhecer quem você é, conhecer quem eu sou, conhecer quem somos nós. A partir do momento que eu vou conhecendo essa verdade sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, sobre quem nós somos, aprenderemos e vamos descobrindo a verdade de quem Deus é. E a partir desse momento que essa verdade se torna real em nossas vidas, logo nós vamos se libertando desses bloqueios mentais, esses bloqueios terríveis que vão limitando o ser humano do seu potencial, vão limitando o ser humano da sua evolução como ser espiritual, como um ser humano pronto e capacitado para engrandecer o reino de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Logo se entende que a maioria das pessoas, inclusive os que são chamados de cristão, entre aspas, não conhece a verdade, porque se conhecesse a verdade, não ficariam se lamentando, não ficariam reclamando, não ficariam murmurando das coisas que estão acontecendo. E nós seres humanos, temos um assessor poderoso ao nosso favor. O que é um assessor? O que é um papel de um assessor? Te representar, mostrar as coisas corretas para você fazer. Né? Sabemos que não estamos sozinhos nessa tarefa, não estamos sozinhos nessa caminhada. E que temos um grande assessor que é a mente divina que está dentro de nós. Aos cristãos chama de Espírito Santo. Aos outros, a consciência divina, o todo, a centelha divina, mas é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos assessora para que nós possamos cada dia mais crescer, cada dia mais desenvolver aquilo que Deus quer que nós desenvolvamos. Mas para isso nós precisamos criar mais intimidade com a mente divina. Precisamos criar mais intimidade com Deus. Porque o grande Mestre Jesus nos deu um exemplo muito maravilhoso. Que nos disse que de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, que quando ele ascendeu aos céus, ele enviaria o outro igual ele. Para que estivesse junto conosco. E que ele habitasse em nós. E nós somos templos do Espírito de Deus. Como já falei em alguns outros vídeos, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência física através deste corpo aqui na Terra. Querendo você ou não, entendendo você ou não, essa é uma verdade universal. E essa lei não muda. E esse Espírito que está dentro de nós vai nos revelando, vai nos modelando para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida desbloqueada, uma vida com pensamento no reino, uma vida com pensamento nas coisas boas. E não vivamos mais na escassez, mas que nós possamos projetar Deus através da nossa vida e que as pessoas vejam que Deus está dentro de nós. Cresçamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor, a mente divina, a consciência divina, o Todo-Poderoso. Seja como for a nomenclatura que você quer dar, mas tudo é
Deus, que nós possamos conhecer quem Deus é em nossas vidas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.